Oi, pessoal. Ralph Pinter com vocês novamente, programa Livros em Revista, sempre com muita informalidade, mas sempre com o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento e um altíssimo grau de cultura, como está acontecendo hoje, com a graça de Deus e as forças inimigas que estão dormindo. Mas eu quero, antes de passar para a doutora Débora, agora só doutor, o programa de hoje é Momento Feminino, né? Isso é bom. E com muito bom cabedal, diga-se de passagem. Obrigada. Então, eu quero agradecer novamente a Roberta Carli e agora a Leonardo Gonçalves, pelos trabalhos técnicos sempre eficientes, e também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www, situado em Lisboa, nos insere no universo lusófono. Maria Estela Guedes, muito obrigado mais uma vez e esperamos não decepcionar-te. Você conhece uma pessoa chamada Raquel Naveira? Conheço e Pois é. admiro muito. Pois é, mas acredite, ela também. Muita honra pra A mim. Raquel diz o seguinte: parabéns às duas entrevistadas, em especial à doce e querida amiga Débora Ventura. Olha só aqui, Gentil. que destila o mel da poesia e navega por paragens de beleza. Nem eu conseguiria escrever isso. Então, abraços, Raquel. Raquel, muito obrigado e acredito que você deva ter... Eu gostaria de agradecer também a Raquel Naveira, uma mulher a quem eu tenho uma grande admiração. É uma grande cronista, toda semana em casa nós lemos a crônica Ela amanhã eu dela. recebo também. Uma Pensa que sou você que excelente recebe? poetisa. E antes de mais nada, Ralph, eu gostaria de agradecer a oportunidade, Não tem nada que principalmente sendo entrevistada por você, uma pessoa tão autêntica, tão gentil e competente. Enganei mais uma. Meu Deus. Mas para quem não conhece, a Débora Ventura, além de ser uma grandiosa escritora, poetisa de quatro costados, é esposa do Antônio Ventura, que já esteve aqui conosco também, famosíssimo, nacionalmente conhecido, e mãe do Toninho Ventura, que é um menino, olha, francamente, é um menino sensacional. É verdade. Muito legal. Marcou, é interessante, a maioria das pessoas que sentam aqui ficam marcadas, mas o Toninho ficou de maneira indelével. Acho que por causa de uma coisa inédita. Com certeza. Ele é muito marcante. Eu acredito, francamente, que vocês, se já não estão orgulhosos, vão ter muito orgulho dele. Eu gostaria Ele vai estourar isso aqui, você vai ver. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, mandar um beijo para ele, que ele está nos assistindo em casa. Filho, a mamãe te ama e nós temos muito orgulho de você. Momento familiar. E se não estiver Posso assistindo... perder a oportunidade. Não, e se não estiver assistindo, isso dá justa causa, hein? É verdade. Ok. Você tem alguma ferramenta de relacionamento, tipo site, e-mail, que você queira deixar aqui para as pessoas que eventualmente vão procurar o teu livro, não acham? Eu vou deixar rapidamente meu e-mail, pode Por ser? gentileza, É meu fica à vontade. e do meu marido, do Ventura. É Ventura e Débora. Débora sem H. Sem H, tudo junto, né? Ventura e Débora, @uol.com.br. Ventura e Débora, tudo junto, uol.com.br. Tá perfeito. Menina, os poemas do Navegante, que eu acredito que a nossa técnica já deva ter mostrado a capa, foram maturados por 14 anos. Você reescreveu alguns depois de algum tempo que você os fez, ou você deixou na gaveta, esse aqui é meu filho e eu não vou nem cortar o cabelo, ele vai ficar por aí. Como é que fica isso? Não, Você não reescreveu? Não, eu reescrevi e acredito que a grande maioria dos escritores também o faz, porque, inclusive, eu tive uma oportunidade, eu e o Ventura, uma vez quando nós conhecemos o Tiago de Mello, ele nos presenteou com um livro dele chamado Borges na Luz de Borges. E no livro fala exatamente isso, que o Borges, enquanto ele não publicava, ele mexia no texto. Então, quando ele publicava, era um alívio para ele. E para mim é a mesma coisa. Se eu não tivesse publicado, a gente acaba mexendo com uma palavra aqui. Então você mexeu ali, quantos? Reler. Todos? Não todos, mas a gente eventualmente mexe em um, depois lê de novo, acaba mexendo em outro. Quantos poemas tem? 40 poemas. 40 poemas? É muita coisa, não é não? Você escolheu... Como é que você escolhe o teu poema? Esse aqui vai, esse aqui não vai? Porque eu imagino que você gosta de todos.
É verdade. Qual é o critério para escolher o que vai e o que não vai? Olha, Sacanagem essa pergunta, né? É difícil, é difícil. Ainda bem que eu tenho um marido escritor, que aí ele ajuda bastante. Ele fala, não, esse aqui eu acho que Aliás, você sabe que tem vale a pena publicar. Tem uma pergunta da Carla Sério sobre isso. Termina. Então, e ele diz isso, né? Olha, esse aqui eu acho que vale a pena publicar, esse aqui eu acho que é bom amadurecer mais, né? E eu tive o grande privilégio e a grande honra de ter o Antônio Carlos Sequin fazendo a revisão dos meus poemas, sugerindo o título e fazendo um belíssimo prefácio, o que me honrou muito e que engrandeceu muito o livro. Não só ele, como o Carlos Nejar também, que é um escritor também maravilhoso, que fez as orelhas. Os né? dois são da Academia Brasileira. Da Academia Brasileira dois, de Letras, os dois. Então foi um grande presente para mim. Então eu acredito que com isso até assim, engrandeceu. Meu livro eu convido a todos, né, espectonautas, para que leiam A Navegante e leiam também os textos brilhantes do Carlos Nejar, do Antônio Carlos Sequin e do Marcos Pache, que é um crítico literário do Rio de Janeiro, que faz o pós-fácil. E eu não posso deixar de falar também dos artistas plásticos que participam do livro, que é o Marcos Irini, que é um grande amigo de Paraty, que fez a ilustração de todos os poemas. E a capa é da Tânia Jorge, é uma artista plástica brasileira, mas que mora muito tempo em Madrid. Ah, da Tânia? Tânia Jorge. Não conheço, mas... Sacanagem. Excelente. Sacanagem, não, muito bom. Aliás, cada página... vai conhecê-la. Cada página tem uma ilustração desse moço aí, né? Deixa eu ver se eu pego aqui. Acho que eu não vou conseguir mostrar. Parecem mosaicos, né? São lindas. Ele é muito, assim, ele enriqueceu muito o livro também. Muito bacana. Cada página tem uma ilustração dele. Pessoal, ao vivo, @TVGZ, concorrer 2 exemplares, um cada um, naturalmente, é óbvio, né? Bom, gente, vamos lá. Assim como você escolheu quem vai, quem não vai e tal, eu fico imaginando aquela enfermeira, bom, qual que eu vou dar o remédio melhor, qual que vai dar o remédio pior. Que isso, naturalmente, também, essa escolha tem a ver com o público que você se destina. Não. Poesia é para todo mundo? Não, são para todos. Eu acredito nisso. Isso. Bom, não tem público direcionado. Não tem. O público direcionado é o público que gosta de poemas, né? Que gosta de Você sabe qual é o público? Você consegue estimar um público assim, economicamente falando? Qual é o público da poesia? Tem isso? Eu nunca vi. Olha, Ralf, para falar a verdade, é com muita tristeza até que eu falo nesse assunto, porque o Brasil, infelizmente, ele não é um país de leitores. Então, para o escritor, na realidade, é um desafio escrever um livro, porque você escreve, né, eu até comento, assim, eu gosto muito de um poema do Carlos Drummond de Andrade, que é No Meio do Caminho. E que ele usa, tem um dos versos que ele escreve, né? Tinha uma pedra no meio do caminho. Eu acredito que muito disso é o processo de criação do poeta. Os obstáculos, em resumo. Eu acredito, porque eu acredito que um pequeno grão de areia dentro de uma concha, eu imagino dessa forma. Então, a partir do momento que esse grão de areia toca você, ou que fica ali a presença do dia a dia dele, você acaba construindo um poema em volta desse grão de areia. E depois de concluído, o escritor ele oferece, né, generosamente para o leitor, mas a gente não sabe quem vai ser esse leitor. E você sabe que é interessante que dificilmente você vai ver algum brasileiro dizer que não gosta de poesia. Mas dificilmente você vai ver algum deles que põe a mão no bolso para comprar uma obra. Então, eu acredito que já é parte da cultura do Brasil, né? Infelizmente, ninguém dá de presente. Não existe cultura, exatamente. Quando eu falo ninguém, obviamente estou exagerando. Claro, é que é um universo muito pequeno. pequeno. É que num universo de mais de 200 milhões de habitantes... Pelo amor de quer Deus, dizer, gente, é muita coisa. Agora, na segunda-feira, é o Dia das Crianças, né? Até uma grande oportunidade para as pessoas comprarem livro para dar de presente para a criança, que eu acredito que o livro é o que transforma as pessoas. A palavra é revolucionária. Aí você tem um problema que eu acho grave, que eu sempre brigo com os editores, que é o preço do livro infantil. É verdade. Aí vem aqueles, não, mas é que tem muita ilustração, tem muita cor. Não, eu concordo com você, mas por outro lado também, se você for optar por um presente, o presente é mais caro que um livro, dependendo do presente. Mas não é a prioridade. Não é, então, nós não valoriza o livro. Quando eu falo não é prioridade... Então acha caro, né? É claro que para mim é uma prioridade, você sabe disso, os meus espectrinautas sabem também.
Mas eu estou falando do geral. Eu estou fazendo aqui um apanhado por cima. E não estou analisando o varejo. É o atacado que nós estamos falando. Eu teria que mudar a cultura do país, né? Que infelizmente eu acho que é muito difícil. Quando você tem um presidente que um dos seus primeiros pronunciamentos diz ler é muito chato, já cria-se um padrão, infelizmente. Bom, vamos lá. Senão a gente desafiador. Senão a gente vai partir para a política aqui e vamos melhorar o nível. Eu adoro, não, eu adoro. Mas vamos melhorar o nível do programa, né? Você tem algum processo de criação? Você fala, por exemplo, agora eu vou escrever. E você sente e fala, Toninho, vai embora, Venturão, vai embora, vou escrever. Ou você tem insights e você sai correndo e escreve. Como é que você processa a tua criação? Eu acredito que o processo de criação é aquele grãozinho de areia, entendeu? Que toca você. De certa forma, alguma coisa que te machuca. Não muitas vezes pela dor, até pela beleza. Então, mais impactante. Eu acredito que, na realidade, eu uso como criação a vida, a própria vida e a memória dessa vida. Então, tem muitas memórias que ficam ali como se fosse um grão de areia, entendeu? Estocando a presença diária daquilo, então acaba saindo a construção de um poema, de lembranças. Eu acredito que são memórias. Mas já aconteceu de você, por exemplo, tá na estrada, vindo para cá, vocês vieram de carro, de mococa, né? Mococa, olha, exatamente. Andamos quase 300 quilômetros para participar do seu programa com muita alegria. Obrigado. Aliás, trouxe até um jabá, né? Trouxe um pote de leite. Creme de leite, não, como que é? Doce de leite. Doce de leite. Isso vai fazer com que eu engorde um pouco mais. Comeloei. É que a minha cidade é uma das referências em leite também. Pois é. Para meu deleite. Desculpa, horrível. Já fiz melhores, acredito. Então, a Carla Seres te pergunta, vamos lá, senão a gente vai longe. Né? Com certeza. Carla Seres, muito obrigado. Carla Seres é uma escritora de Piracicaba, laureada. Muito obrigada, que seguramente está nos vendo. Muito obrigada pela participação, fico muito agradecida. E acaba o programa, ela, olha, isso aqui não gostei, isso aqui eu gostei. Tá? É uma crítica muito ferrenha, o que eu agradeço de coração. Espero que você goste. Com toda certeza. Ela tem... 3 bons poetas na mesma casa. Os estilos individuais sofrem influência dos trabalhos dos outros, ou seja, vocês conflitam em termos de estilo ou cada um tem a sua e um ajuda o outro dentro do seu próprio estilo? Olha, eu acredito que eu comecei a escrever na fase adulta já, né? Diferentemente do Ventura, que começou a escrever com 13 anos de idade. O meu filho, com 5 anos de idade. Que beleza, né? Então, quem abriu as portas da literatura para mim foi o Ventura. Então, fica difícil não ter a influência dele em relação assim, à paixão pela literatura e a escolha por esse caminho. Mas é uma influência boa. Boa. Não é antes de começar assim... a escrever, viu, Rafa, você tem que escolher aquilo. Quer dizer, é um escolher caminho... o quê? Escolher o quê? O tema ou não, o quê? escolher escrever. Ah, sim, tá. Escolher escrever, geralmente essa escolha vem por paixão. Então, essa paixão eu recebi muita influência do Ventura em relação à literatura. Mas você não acha que a escolha tem muito a ver com o talento que tem dentro de você? Você acabou de dizer, eu comecei a escrever na fase adulta, mas aquilo já estava lá dentro de você, estava latente. A qualquer momento, aquilo podia eclodir, como eclodiu com o engajamento do Ventura. Presumo. Eu acredito que pode, com certeza tinha muitos grãos de areia. Exato, como você gosta de falar, o grão de areia é uma metáfora interessante. Mas eu acredito que na parte da escrita não se tem influência na linguagem em relação de um com o outro. Né? Inclusive, o Nejar e o Sequim, porque eles conhecem a obra do Ventura e também conheceram a minha, fizeram a crítica da minha. E uma do que os dois comentaram, assim, igualmente, é que não percebeu influência de um em relação ao outro. Que bacana. Que são, assim, olhares mesmo... São independentes. Um olhar, assim, diferente. Mas quando você acaba, por exemplo, de escrever um poema, você mostra para ele ou para o Toninho? Mostro. Perfeito. Mostro para ele. E eles são honestos na crítica. E o Toninho é um escritor
terrível, porque ele, quando você vai falar para ele, o filho, será que querer colocar uma influência, você não pode, o que você acha de trocar essa palavra? Não, mãe, eu quero essa palavra. Olha, eu tenho umas duas perguntas aqui para fazer, mas eu quero que você me faça uma gentileza. Brinde os nossos espequinautas aqui com um dos poemas que eu sei que é da tua preferência. Se me não falha a memória, Cachos de Letras. Você faz a gentileza? Faço, claro, com o maior prazer. Hoje, a poesia escorreu dos meus cabelos. E eram tantas letras que caíam pelas pontas secas. Coloquei um grampo de cada lado para ver se ao menos conseguia segurar uma frase feita. Mas eram tantas palavras que caíam feito folhas secas, que eu nem consegui ler a poesia já feita que transbordava da minha cabeça. Obrigada. Que bacana. Ficaria o dia inteiro ouvindo você, o Ventura, que me perdoa. Que Pessoal, estou brincando, falando também porque o Ventura está aqui atrás da gente. Conversando. Muito obrigado. Olha, é rapidinho, hein? Claro. Eu tenho a pergunta do Carlos Francisco de Souza, que depois você vai fazer a fineza, eu vou te mandar. E eu vou fazer a pergunta do Evaldo de Registro, que é mais rápida para responder. Como você caracteriza ou qualifica a navegante? Bom, eu caracterizo um livro que foi escrito com paixão, com memória, né, com temas que me tocaram profundamente e com muito respeito à palavra, porque eu acredito que a palavra ela realmente transforma. Perfeito. Bom, eu parei de falar porque você fala, né? A gente vai absorvendo, vai sorvendo o que você fala, eu acho isso muito legal. Então, acho que dá tempo. Bom, é rapidinho. Claro. Qual a sensação de escrever um livro de 40 poemas? O Carlos Francisco de Souza. Você responde e c'est fini. Olha, a sensação de escrever um livro de poemas é muito boa e ao mesmo tempo desafiadora, porque não é uma linguagem fácil. Aliás, a língua portuguesa é uma língua muito difícil de se trabalhar com ela. E a surpresa que eu tive também, Carlos, é que durante esse processo meu de literatura, de construção da minha linguagem, é que eu descobri que no Brasil tem grandes talentos e a todo momento aparecem novos talentos, né? Eu acredito, viu, Ralph, que o escritor brasileiro é quem melhor escreve a língua portuguesa. Então, é um presente a gente poder escrever, né, e ter a condição de editar e oferecer para os leitores. Então, é uma felicidade. Na realidade, você que nos presenteou, acredite. Então, pessoal, conversamos com Débora Ventura, pessoa e mãe maravilhosa. Agradeço de todo o coração vocês terem se deslocado de lá, de Mococa até aqui. Receba os agradecimentos de todos os espequinautas e, pessoal, no final da noite, no final do dia ou então amanhã pela manhã, o link resta disponível. Muito obrigado pela atenção, mais uma vez. Eu que agradeço e parabenizo a TV Geração Z e o seu programa especial, muito Livros obrigado. Em Revista. Gracinha. Parabéns, Raul. Obrigado. Pessoal, até a próxima quinta, se Deus quiser e as forças inimigas permitirem. Obrigado pela audiência e também paciência. Tchau, tchau. Obrigado.